Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 27 de agosto, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Mônica, mãe de Santo Agostinho. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Capua, na Campânia, região da Itália, São Rufo, mártir. Morte entre os séculos III e IV. Em Sítia de Tumis, hoje Constança, na Romênia, os santos mártires Marcelino, tribuno, e Maneia, esposos, e João, seu filho, Serapião, clérigo, e Pedro, soldado. Morte entre os século IV. Em Bérgamo, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, São Narno, considerado o primeiro bispo desta cidade. Morte no século IV. Na Tebaida, no Egito, São Pêmenes, abade, muito célebre entre os anacoretas e do qual se referem muitas máximas de sabedoria. Morte entre os século IV v. Em Couserans, na Aquitânia, hoje na França, São Licério, bispo, de origem hispânica e discípulo do bispo São Fausto de Riez, que protegeu com as suas orações a cidade da invasão dos visigodos. Morte no ano 540. Em Arles, na Provença, também na atual França, São Cesário, bispo, que, depois de ter levado vida monástica na ilha de Léris, com relutância recebeu o episcopado. Preparou e coligiu sermões para as várias festividades, destinados a serem lidos pelos presbíteros na catequese ao povo, e escreveu regras, tanto para homens como para virgens, com a finalidade de orientar a vida monástica. Morte no ano 542. Em Pavia, na Lombardia, região da Itália, São João, bispo. Morte no ano 825. No mosteiro de Petershausen, que tinha fundado, na Suábia, atualmente na Alemanha, o sepultamento de São Gebardo, bispo de Constança. Morte no ano 995. No mosteiro de Alpes, na Savoia, atualmente na França, o passamento de São Guarino, bispo de Sion, que, tendo sido monge de Molesme no tempo de São Roberto, construiu este cenóbio, que dirigiu santamente e agregou à ordem cisterciense.
Morte no ano 115. Em Lausana, na Suíça, Santo Amadeu, bispo, que, sendo monge de Claraval, foi designado abade do cenóbio de Altecombe e depois, eleito bispo, instruiu diligentemente os jovens, formou um clero piedoso e casto e celebrou na sua pregação a Virgem Santa Maria Morte no ano 1159. Em Foligno, na Úmbria, região da Itália, o beato Ângelo Conte, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, insigne pela sua penitência, humildade e paciência perante as ofensas. Morte no ano 1312. Em Leominster, na Inglaterra, o beato Rogério Cadvalador, presbítero e mártir, que, depois de ordenado sacerdote e ser famoso pela sua grande sabedoria em Valladolid, na Espanha, exerceu o ministério clandestinamente na sua pátria durante 16 anos. Finalmente, no reinado de Jaime I, foi condenado por causa do sacerdócio e, depois de cruéis tormentos, morreu no suplício do patíbulo. Morte no ano 1610. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Francisco de Santa Maria, presbítero da Ordem dos Frades Menores, e 14 companheiros mártires, que, por ordem do prefeito da cidade Kawashi Dono, sofreram o martírio em ódio ao nome de Cristo. São estes os seus nomes: Bartolomeu Laurel e Antônio de São Francisco, religiosos da Ordem dos Frades Menores, Gaspar Vaz e Maria, esposos, Madalena Quiota, viúva, Caio Giemon, Francisca, Francisco Curubioi, Francisco Cuioi, Luiz Matissu Soiemon, Martinho Gomes, Tomás Vuginimomon, Lucas Quiemon e Miguel Quizain. Morte no ano 1627. Em Us, cidade do país de Gales, São David Lewis, presbítero da Companhia de Jesus e mártir, que, ordenado sacerdote em Roma, celebrou clandestinamente os sacramentos e prestou auxílio aos pobres na sua pátria durante mais de 30 anos, até que, no reinado de Carlos II, por causa do sacerdócio foi suspenso no patíbulo. Morte no ano 1679. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, os beatos mártires João Batista de Souza, presbítero, e Eurico, João Batista Guilaume, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, mártires, que, na perseguição contra a Igreja, foram encarcerados em condições desumanas, e afetados pela fome e graves enfermidades, morreram por Cristo. Morte no ano 1794. Em Reading, na Inglaterra, o beato Domingos da Mãe de Deus Barberi, presbítero da Congregação da Paixão, que, dedicando-se diligentemente à causa da unidade dos cristãos, acolheu muitos na Igreja Católica. Morte no ano 1849. Em Picassem, localidade do território de Valência, na Espanha, o beato Fernando González Anon, presbítero e mártir, que, no tempo da perseguição, mereceu passar a felicidade eterna. Morte no ano 1936. Na estrada de Godela para Bétera, na mesma região da Espanha, o beato Raimundo Marte Soriano, presbítero e mártir, que, durante a mesma perseguição contra a fé cristã, derramou o seu sangue por Cristo. Morte no ano 1936. Em Madrid, também na Espanha, os beatos José Maria Lopes Carrillo e Pedro Ibanez Alonso, presbíteros da Ordem dos Pregadores e Mártires, que na mesma perseguição foram coroados com o supremo testemunho de Cristo. Morte no ano 1936. Em São Sebastião, também na Espanha, a beata Maria do Pilar Esquerdo Albero, virgem, que, atribulada durante muito tempo pela pobreza e graves enfermidades, serviu a Deus no amor ativo para com os pobres e os aflitos, e para lhes prestar assistência, fundou a obra missionária de Jesus e Maria. Morte no ano 1945. História de Santa Mônica. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, padroeira dos pais. Infância. Mônica nasceu no ano de 332, na cidade de Tegaste, na Argélia, que fica no norte da África. Filha de família abastada, foi criada por uma escrava que criava os filhos dos senhores. Os manuscritos que recolheram a tradição oral sobre Santa Mônica dizem que desde criança ela era muito religiosa e disciplinada. Sempre que podia, Mônica ajudava os mais pobres e demonstrava muita paciência e mansidão. Esposa.
Mônica casou-se com um nobre chamado Patrício. Ele era um decurião, membro do Conselho de Tegaste. Possuía terras, escravos e uma boa posição social. Patrício, porém, era homem rude e violento. Por isso, foi motivo de muito sofrimento e orações de Santa Mônica. Mãe. Mônica teve 3 filhos, e Agostinho, na vigília e perpétua, que se tornou religiosa. Agostinho era o mais velho e lhe causou muitas tristezas. A dificuldade com Agostinho chegou a tal ponto que, para ensiná-lo que nossas ações neste mundo têm consequências, Mônica o proibiu de entrar em casa. Mas ela nunca deixou de rezar pela conversão do filho. Rezava também pela conversão do marido e de Navigio, sempre com muita perseverança e paciência, nunca desistiu de sua fé cristã. Perseverança. Santa Mônica rezou anos a fio pela conversão de seu marido e seus 2 filhos. Sua perseverança foi compensada com a felicidade de ver todos convertidos para Deus. Sua perseverança foi tão marcante que ela rezou durante 30 anos pela conversão de Agostinho sem desanimar. E suas orações foram ouvidas, seu filho mais velho tornou-se o famoso Santo Agostinho, o santo que influenciou todo o ocidente cristão e influencia até hoje. Quando escreveu sobre sua mãe, entre outras coisas, ele disse: "Ela foi o meu alicerce espiritual, que me conduziu em direção da fé verdadeira. Minha mãe foi a intermediária entre mim e Deus." Sabedoria e mensagem. Santa Mônica deixou para todas as mães o ensinamento de que além de educar os filhos para viverem em sociedade, é preciso também educá-los para Deus, desenvolvendo neles a vida espiritual. Santa Mônica ensina que mães e pais devem se preocupar com a salvação e santificação de seus filhos. Falecimento. Santa Mônica faleceu no ano 387, aos 56 anos. Santo Agostinho, no seu famoso livro autobiográfico intitulado Confissões, fez um monumento indelével à memória de Santa Mônica. O corpo de Santa Mônica foi descoberto em 1430. O Papa Martinho V transportou-o para Roma e depositou-o na igreja de Santo Agostinho. Canonização. Santa Mônica foi canonizada pelo Papa Alexandre LLL, por ter sido a responsável pela conversão de Santo Agostinho, ensinado a fé cristã, a moral e a mansidão. Foi declarada padroeira das associações das mães cristãs. Sua festa é comemorada no dia 27 de agosto. Oremos. Nobilíssima Santa Mônica, rogai por todas as mães, principalmente por aquelas mães que se esquecem que ser mãe é sacrificar-se. Rogai, virtuosa Santa Mônica, para que abrance as almas de todas as mães, para que elas enxerguem a beleza da vocação materna, a beleza do sacrifício materno. Rogai, Santa Mônica, para que todas as mães saibam abraçar com fé o sofrimento e a dor, assumam seus filhos com coragem, como instrumento de santificação para as famílias, e para a sua própria santificação. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Mulher forte, mãe dedicada, na oração e na paciência, conquistou a conversão de Patrício e Agostinho. Santa Mônica de Deus, fiel serva do Senhor, pelas lágrimas derramadas, conquistaste a vitória do céu. Pelas lágrimas derramadas, conquistaste a vitória do céu. Com humildade e perseverança, te entregaste ao poder da oração, e com Deus tu conversavas, num diálogo de amor e de fé. Santa
serva do Senhor, pelas lágrimas derramadas, conquistaste a vitória do céu. Pelas lágrimas derramadas, conquistaste a vitória do céu. Conduziste Agostinho a Deus, de tanto rezar e chorar, exultante bendiz ao Senhor, alegria dos anos de amor. Santa Mônica de Deus, fiel serva do Senhor, pelas lágrimas derramadas, conquistaste a vitória do céu. Pelas lágrimas derramadas, conquistaste a vitória do céu. Ajudai-nos a conquistar a nossa conversão, para que o Pai que nos dá a verdade more em nosso coração. Santa Mônica de Deus, fiel serva do Senhor, pelas lágrimas